Fala, minha gente! Estou muito feliz em poder gravar o Hoje Podcast, hoje em um local muito diferente. Estamos aqui na Vinícola Biagi e desde já eu gostaria de agradecer a acolhida, o carinho do senhor Luiz Biagi em nos receber aqui. O senhor que é um grande líder, um grande empresário e que tem muito a ensinar para a gente e com certeza vai poder compartilhar dessa história fantástica e trazer aí para os nossos ouvintes vários insights dessa trajetória. Com certeza, André. Para mim é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando para você que é de Alagoas, das Alagoas, né? Como todos dizem. É Isso. uma honra muito grande, é um prazer muito grande. Eu sou muito apaixonado pelo Nordeste. O Nordeste me trouxe grandes lições e grandes aprendizados. Que coisa boa, seu Luiz. Eu fico muito feliz por isso. E para a gente começar, seu Luiz, eu gostaria que o senhor compartilhasse como foi o início da sua trajetória. Eu comecei trabalhando numa empresa fabricando equipamentos para as usinas de açúcar. Comecei nessa trajetória e daí o meu grande contato com o Nordeste, porque naquele tempo o nosso concorrente era uma pessoa imbatível. Era o seu Mário Dedini, que era um grande campeão, uma grande personalidade e todo mundo comprava o equipamento dele. Então eu falei, preciso baixar em outro centro. Então fui para o Nordeste para conhecer as usinas do Nordeste e começar a vender os equipamentos lá pelo Nordeste. O início foi esse, foi fugir do concorrente para poder começar uma nova vida. Que legal. E qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou no início da sua trajetória? No início, na parte de vendas, foi a venda, vender algum equipamento relevante, importante. E os primeiros, o primeiro equipamento importante que eu vendi foi uma moenda para a usina Itaquerê, aqui no estado de São Paulo. E o segundo importante foi para Alagoas, para a usina Caeté, para a usina Lajinha, da família Lira, e para o Tinga Leão também, em Alagoas, e para algumas usinas de Pernambuco. E são grandes grupos, né, seu Luiz, que aliás movimentaram muito, né? Movimentam muito aí o Nordeste nessa questão. Olhando para trás, qual foi o que mais influenciou o senhor ser esse grande líder e esse grande empresário que o senhor é hoje? Imagina. Não, olha, eu acho que a melhor influência, assim, a pessoa com a qual eu aprendi mais foi meu pai. Meu pai sempre foi um grande exemplo e uma pessoa muito. E hoje, vamos dizer, nos dias de hoje, eu aprendo muito com meus filhos de verdade. Muita gente fala isso, né? Mas realmente os meus filhos evoluíram muito, se desenvolveram muito. E hoje, todos os dias, eu aprendo com eles. Que bacana. É muito bom isso, né, seu Luiz? É muito bom, é uma maravilha. É uma benção muito grande. E outra pessoa também que me ajudou muito na minha vida toda foi minha esposa, porque ela sempre teve junto comigo uma pessoa de altíssimo bom senso, muito mais bom senso do que eu, e me ajudou profundamente. É, o que diferencia um líder de um gestor na prática? Eu acho assim, eu acho que as coisas muitas vezes, a maioria das vezes se confundem. Eu acho que a maioria das vezes se confundem, né? Eu acho você pode ser um líder e não ser bom gestor. Eu acho que até meu caso, assim, eu não me considero um bom gestor, né? Mas acredito que a ideia de empreender, a ideia de realizar alguma coisa ou de ajudar também alguém a realizar alguma coisa é uma ideia assim que eu acho de realização que permeia pelas pessoas que têm alguma liderança, né? Agora, a gestão eu admiro profundamente porque grandes gestores são muito raros, assim, eles existem, né? Até em quantidade, mas menos do que o necessário. Mas são pessoas
muito especiais, porque gerir uma empresa é uma tarefa dificílima. Requer vários pontos, né? Assim, ficar atento a vários pontos para poder conseguir. E na sua visão, senhor Luiz, quais são os pilares fundamentais para manter a longevidade de uma empresa? Eu acho não é uma coisa que eu segui profundamente, mas que eu concluí profundamente. Eu não segui profundamente, mas concluí profundamente, que é o fluxo de caixa. É realmente a análise dos investimentos, as entradas e as saídas, quer dizer, é realmente controlar para que os investimentos não fujam do controle. E sempre foi a grande dificuldade, eu acho, da longevidade das empresas. Como que o senhor mantém a tradição e, ao mesmo tempo, traz a inovação para dentro dos negócios da família? Foi possível, você sabe, esses dias eu estava pensando, eu sempre recebi muito apoio da minha família e muitas ideias, vamos dizer, foram além em função do apoio que eu recebi da minha família e atualmente do meus filhos, da minha esposa. Eu acho que esse apoio é inestimável, porque nem sempre aquilo que você pensa em fazer tem muita lógica ou é absolutamente seguro. Nem sempre as coisas são absolutamente seguras. Existem muitos desvios que podem ocorrer durante o caminho, né? E eu sempre tive muito apoio também no passado do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que muito me apoiou. Que legal. E é bacana ver o senhor falando sobre isso, né? E vendo e revendo essa parte da história. Chegando aqui na vinícola, em que ponto que o senhor viu que criou, né, essa ideia, esse sonho de montar a vinícola? A vinícola, um amigo meu me estimulou bastante, que tinha as mudas porque nós aqui plantamos uvas italianas e achamos muito válido plantar uvas italianas, porque aqui no estado de São Paulo são muitos descendentes de italianos, né, e que apreciam os vinhos italianos. E um amigo também de origem italiana me estimulou, e isso, o Beto Lorenzato, e isso foi muito importante para me estimular para começar a plantar uva aqui no começo da pandemia. Começamos aqui no começo da pandemia, recentemente, né? E a gente tem uma história em cada garrafa de vinho, né? Exato, exato. Aqui todos os vinhos têm o nome da família. Tem o Eugênia, que não está aqui, que é minha avó, tem o Pietro, que é meu avô, tem a Karina, que é minha esposa, tem a Carla, que é uma irmã, muito lembrada por todos nós da família, e outros nomes da família virão, outros nomes virão. E a escolha desse nome, como que é feito a cada... Parece que nasce naturalmente. Lógico que o avô e a avó foram naturais, assim foram, porque eram os primeiros, né? Mas parece que o vinho tem uma certa característica que remete a gente à pessoa, àquela pessoa, né? Então, tem sido uma escolha aleatória, né? De pessoas que condizem ou que correspondem, vamos dizer, às características daquele vinho. O nosso sommelier ele pode falar um pouco de cada um desses vinhos e qual que é a origem deles, né? Dentro daqui da vinícola, a gente tem um espaço, né, que funciona recebendo as pessoas. E assim, tem as visitas também aqui, não é isso? Então, as pessoas, a gente tem o funcionamento da vinícola nos finais de semana, é isso? Exato, nós abrimos para almoço no sábado e no domingo, para almoço, mediante agendamento, no domingo, para almoço, nós abrimos. E eventos, assim,
uma pessoa que quer fazer uma reunião de diretoria, um aniversário, um batizado, um casamento, quer dizer, qualquer atividade, para qualquer dia de semana, a vinícola está sempre aberta. Tem o seu site também, né? E pode ser acessado por todo mundo. E o senhor falou muito aí dos seus filhos, da sua família. Quais são os valores que o senhor vê que são essenciais para construir um legado sólido? Olha, eu acho que a coisa mais importante é o estudo. É o estudo, realmente. Quando você estuda, o meu avô aprendeu a ler com 15 anos. Ele veio da Itália, ele era pequeno, ele tinha 8 anos, ele não estudou lá e também foi trabalhar na roça aqui no café, e perto de Campinas, foi numa fazenda lá, isso em 1888. E não tinha escola, e ele só aprendeu a ler com 15 anos quando apareceu na fazenda uma pessoa que sabia ler e escrever e ensinou ele a ler e escrever à noite, à luz do lampião. E meu avô sempre falava, puxa vida, quando você aprende a ler, você pode aprender tudo que você quiser. Só de aprender a ler, você pode Já abre aprender tudo que muitas você quiser, portas. né? Você pode ler o livro que você quiser, o livro que você cair nas suas mãos, né? Então, o conhecimento, o estudo é fundamental. Eu acho que as oportunidades são muito grandes. Hoje a gente vê a necessidade de pessoas formadas em todas as áreas. Existe carência de pessoas capazes, né? Em todas as áreas de atividade. Nós estamos aí numa época de grande demanda do conhecimento, né? Eu acho que estudar é realmente a coisa mais importante que existe na vida, é estudar. Que legal, muito bom isso. Com a vinda da Itália, né, aqui para o Brasil, a família já veio aqui direto para Cravinhos? A família veio da Itália em 1888 para Itatiba, uma Ah, cidade perto de Campinas, ficou lá por um tempo e depois foi para Pontal. O meu avô comprou um sítio em Pontal chamado Sítio Vargem Rica. Pontal aqui no estado de São Paulo, né? O Sítio Vargem Rica, e começou a fazer tijolos. A primeira atividade dele foi a fabricação de tijolos. E o primeiro imposto ele pagou em 1908, o primeiro imposto que ele recolheu. Depois ele teve uma loja de secos e molhados na praça central da cidade, ali da cidadezinha, né, da vila, né, Pontal, que até hoje é uma cidadezinha pequena. Ele teve uma loja de secos e molhados que chamava Pontalense. E em 1922 ele começou um engenho, começou a produzir um pouquinho de açúcar também. Tudo isso no município de Pontal, aqui no estado de São Paulo. e aí foi onde deu início a toda a trajetória da família. Foi onde deu início a trajetória da família. Só olhando para trás, vendo toda a história, toda a trajetória, qual o maior aprendizado que o senhor traz para a gente? Nesses anos aí viajando e conhecendo tantas pessoas, uma coisa que mais me impressiona no Brasil é a quantidade de pessoas empreendedoras. O Brasil é um país, você anda no Nordeste todo, no Centro-Sul, no Centro-Oeste, no norte do Brasil, você vai se deparando com gente empreendendo, o brasileiro, ele tem uma vontade de empreender muito grande. Numa estatística recente que eu li, em torno de quase 60% dos brasileiros têm interesse de ter o seu próprio negócio. Isso é raríssimo em qualquer lugar do mundo, é muito raro. Os brasileiros são muito, muito, muito interessados em se desenvolver, em ter seu próprio negócio. Eu acredito que por essa razão, o Brasil nunca deixará de ser um país livre, porque existe muito espírito de liberdade, eu acho, no Brasil. O senhor também deve ter assistido muitas transições de funcionários, de pessoas que passaram pelo senhor, né? Como que o senhor vê, assim, a questão de tantas oportunidades que o senhor gerou, de ver as pessoas crescerem, de ver as pessoas se desenvolverem?
Eu acho que isso é a maior satisfação que uma pessoa pode ter. É quando você vê as pessoas que estão próximas a se desenvolverem, a se tornarem empresários, empreenderem, né? Vamos dizer, do trabalho nosso desses anos todos, da Zanini, da escola da Zanini que nós tínhamos e de todo esse trabalho de tantos anos, né? Da própria Fundação Primeiro Mundo, que para mim sucedeu a escolinha da Zanini, a gente já gerou mais de 500 empresas, quer dizer, pessoas que conviveram conosco e trabalharam conosco, ou conviveram, ou fizeram algum tipo de atividade como coaching, coisas desse tipo, já nasceram mais de 500 empresas. Então isso é uma alegria muito grande, uma satisfação. Quando você vê a pessoa se desenvolver, acho que é a maior satisfação que pode ter, realmente, né? Com certeza. E quanta gente o senhor ajudou a alavancar, né? Nessa história da instituição, da escola. Quantos jovens conseguiram, né, seguir carreira a partir de uma oportunidade? E parabenizo o senhor desde já, senhor Luiz, e a todo o grupo, por poder proporcionar, né, essa oportunidade para as pessoas e já tendo assim um legado, uma formação pronta e o senhor se preocupar por algo e poder dar oportunidade a essas pessoas de poder se desenvolver, né? Então, isso é muito bom mesmo. E aqui em Cravinhos também o senhor tem um legado, né? Tem uma história em poder ajudar a cidade, em poder contribuir com o desenvolvimento. Então, me conta um pouco, assim, né, sobre essa relação em relação à cidade aqui de Cravinhos. Eu vinha para Cravinhos, eu vim morar aqui há 42 anos, em Cravinhos, e foi um período diferente, porque foi um período que eu tinha saído de uma atividade que eu gostava muito, que era aquela empresa que eu me referi no começo, com a qual eu conheci o Nordeste e fui vender equipamentos para o Nordeste. Eu deixei essa empresa e vim para Cravinhos, e a partir daquele momento vivo aqui em Cravinhos há todos esses anos. Aqui os meus filhos cresceram, eles eram pequenos, cresceram, se desenvolveram. Foi possível realizar muitas. A primeira atividade, a primeira empresa que eu participei da implantação aqui em Cravinhos foi a Zanini Henke, que está implantada aqui na Via Anguera. Foi uma empresa que eu iniciei entendimentos em 1972, nas Olimpíadas de Munique, para trazer essa empresa aqui para a região. Muitas outras empresas eu participei das negociações para a vinda dela, e muitas atividades envolvidas aqui na região eu pude ajudar, ou pude participar, como o projeto Sara, por exemplo, que é um projeto que integra as crianças abandonadas ou crianças de rua, integra elas na sociedade através de um projeto de desenvolvimento individual de cada criança. Então, durante muitos anos também, eu integrei o trabalho do projeto Sara aqui em Cravinhos. Então, tem sido assim e outras instituições de Cravinhos que eu apoio, tem sido uma trajetória, tem sido um período muito rico e muito jubiloso mesmo, um período de muita satisfação, porque Cravinhos é um dos municípios que mais se desenvolveu no interior de São Paulo nos últimos anos. Existe uma biografia do senhor, certo? E dentro dessa biografia o senhor conta toda essa trajetória. Como foi assim, a decisão de deixar esse registro? Não, foi a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas que me chamou lá e disse que queria fazer um livro da minha história. Eu nunca pensei em fazer uma coisa própria, né? Mas a escola me chamou. Aí eu perguntei, mas por quê, né? Ele falou que eles queriam fazer um livro sobre empresários que tinham interesse em desenvolver as pessoas, que não tinham interesse em investir na sociedade, né? E ele mostrou uma lista de
muitos empresários. Ali estava o Edson Queiroz, naquela lista estava o Edson Queiroz lá do Ceará, estava o Ricardo Brenan, lá de Recife. Tinham vários empresários naquela lista. Ele não me deu cópia da lista, mas falou que ia fazer um livro de cada uma daquelas pessoas, né? E eu fiquei feliz por estar incluído naquela lista, né? Porque é um trabalho realmente para desenvolvimento das pessoas, né? Perfeito. Então o livro veio não por vaidade, mas por essa decisão da Fundação Getúlio Vargas. Que legal, muito bom. E o senhor, inclusive, é uma pessoa que tem aí, né, várias indicações de livros, porque eu pude acompanhar um podcast do Laços Podcast, onde o senhor citava algumas biografias, né, que ajudam as pessoas nessa questão do desenvolvimento. E aí o senhor queria deixar aqui alguma dessas biografias que o senhor acha que é fundamental para poder as pessoas terem esse desenvolvimento na área empresarial? São muitas, você sabe. Tendo o próprio Edson Queiroz, recente, essa biografia lá do Ceará, que é muito boa. Tem do Ricardo Brenan também, também essa biografia de Recife. Tem do fundador da Tramontina. A Tramontina é uma empresa brasileira espetacular. A qualidade da Tramontina, né? As panelas, né? Mas tem uma linha enorme, né? Acabou abrindo um leque de opções, né? Que está no exterior, está em vários países, né? Eu acho que é um legado muito importante, né? Todos esses empreendedores, né? Todos esses empreendedores vale a pena ler porque a vida deles, sem exceção, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque todo mundo acha que as coisas acontecem naturalmente, mas não acontece naturalmente. Quer dizer, muitas crises, às vezes até RJs, antigamente chamava concordata, agora chama RJ, né? A pessoa passa por dificuldades financeiras muito grandes, né? É uma vocação. Eu acho que o empreendedorismo é uma vocação, é uma forma realmente de gerar emprego, é uma forma de criar emprego, de criar novas oportunidades, tecnologias, novas possibilidades, né? Eu acho que eu gosto muito de biografia porque nenhuma dessas histórias será repetida. Com certeza. Mas o conteúdo é muito rico e contribui muito para a gente tomar decisões nos momentos difíceis. Exatamente isso. E aqui no nosso podcast a ideia é essa, viu, seu Luiz? Que a gente possa transmitir para o público essas dificuldades, mas acima de tudo, o quanto que vocês conseguem, enquanto empresário, empreendedor, superá-las, né? E fica a lição dessa trajetória que com certeza tem muito a agregar, né? Com certeza, não, com certeza. E eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida e também para qualquer ajuda que for necessária. Para as pessoas que estão nos acompanhando, qual seria o conselho que o senhor daria para aquele empresário, aquele empreendedor que se encontra em uma situação de dificuldade, mas que acredita num projeto? Eu acho a melhor solução para um projeto válido, mas que está sem fôlego, é encontrar um parceiro. Eu acho que a melhor coisa que tem alguém que pense igual e dividir essa tarefa. Eu acho que a melhor solução é uma parceria, ou uma divisão meio a meio. Todo mundo fala que negócio não funciona meio a meio, né? Porque a decisão tem que ser por unanimidade sempre. Mas é por isso mesmo que às vezes eu acho bom, porque tem a ver com consenso, senão as coisas não andam, né, para frente. Eu acho que buscar um parceiro vale muito a pena, muito a pena. E nessa questão de relação humana, a gente aprende muito. Muito porque até a compreensão, né? É tão comum, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Não é que a pessoa entendeu outro. Ela entendeu o que ela compreende daquela... Você achou que falou uma coisa, mas ela achou que você falou outra.
Quer dizer, porque a gente fala, não, eu falei uma coisa, a pessoa entendeu. Não, ela entendeu o que ela iria entender sempre daquela tua frase. Quer dizer, a compreensão dela é aquela, né? Que a gente subestima o outro, né? Mas o entendimento é o grande desafio. O entendimento na vida, né? É o grande desafio, né? É verdade. É, E eu falo sempre que uma boa conversa, um bom network, né, uma boa relação, ela acaba superando qualquer dificuldade, né? exatamente, exatamente. Porque você dá também ao outro a oportunidade de um entendimento, que às vezes Exatamente. possa ter ficado ali meio Com tumultuado, certeza, com certeza. não é? Seguindo aí na questão da vinícola, da empresa, né, dos negócios da família. O que mais o senhor, olhando para trás, para toda essa trajetória, o que mais o senhor preza, assim, que ficou, né, que pôde realmente marcar a história do senhor? O que mais me marcou, assim que hoje ficou muito claro, foram as pessoas que contribuíram, ou que contribuíram me ensinando, ou que contribuíram me ajudando de fato. Elas cada vez estão mais realçadas dentro de mim. Você percebe essas pessoas cada vez mais fortes dentro de você quando o tempo passa. Para mim, é a lembrança de pessoas que acreditaram ou que te ajudaram ou que te ensinaram, né? Pessoas que te ensinaram são pessoas. A minha lembrança mais forte é essa. A lembrança mais forte é essa, das pessoas. Tem algum desejo que o senhor tenha para realizar, que o senhor coloca assim como um próximo passo? Assim, o meu sonho, assim, é mais ou menos coletivo, assim. O meu sonho hoje é que o Brasil saísse dessa enrascada que ele está e que ele entrou politicamente. É que o Brasil e o povo brasileiro merece, né, ter um país livre e ter um país independente. Meu sonho é esse. É um país que eu amo e que vejo hoje, você vê uma pessoa que você ama envolvida numa situação policial. De repente você está passando na rua e está a polícia lá conversando com o teu irmão, né? Com o teu É, pai. O Brasil, o nosso pai, está envolvido, né? Nessa operação policial, né? Meu sonho é que o Brasil se livre disso. Esse é meu grande sonho. Eu acho que é a coisa mais importante para o nosso futuro. É a é, coisa mais importante para o nosso futuro. porque é um coletivo, né, Sr. Luiz? É coletivo. E é o sentimento da liberdade, da justiça, né? Um país sem liberdade, sem justiça, não é um Acaba, país bom para se viver, né? é, Então, meu grande sonho é o Brasil sair dessa enrascada que ele entrou. é. Eu falo que o canal do Osso Podcast tem sido um canal de boas notícias, de pessoas que empreendem, que são empresários, que passaram por dificuldades, mas hoje podem contar sobre essa trajetória e o que ficou de bom, né? O quanto que a gente consegue contribuir e dar aquele fôlego também, né? De poder saber que tem muita gente que está fazendo assim, que está trabalhando, que está fazendo a sua parte, que está gerindo, e o Brasil é um país de grandes oportunidades, né? Exatamente. Então, realmente, isso é um desejo de todos, seu Luiz, para que a gente possa passar por isso. E a gente seguindo aqui para essa reta final, né, do nosso bate-papo, porque aqui a gente ficaria horas conversando. O que o senhor deixa de conselho, de recado para essa geração jovem que vem cheia de sonho, que vem querendo aproveitar, né, e assim está inserido dentro dessas oportunidades? Você sabe, uma coisa assim que eu fiquei observando, desde pequeno, assim, as gerações, as novas gerações, né? E eu já lidei com várias dessas gerações.
E eu noto que cada vez mais as crianças parece que nascem mais inteligentes. Não sei, mas se você vê as crianças hoje muito pequenas, elas já têm um conhecimento, né? Dizem que uma criança hoje de 5, 6 anos tem um vocabulário maior do que tinha o nosso avô. É verdade. Dizem isso. Então, as crianças têm hoje uma possibilidade, e aí entra a importância ah, das escolas, né, de um trabalho que seja feito pela população para que as escolas também sejam livres, né? Quer dizer, o grande desafio do Brasil hoje também é não haver essa venda de ideologia nas escolas, né, públicas, né? O que hoje existe muito isso no Brasil, né? E meu sonho é que essas crianças estudem, porque as possibilidades que elas têm são muito maiores do que as nossas. As crianças estão vindo com toda a informação e com toda, por exemplo, todo mundo critica o celular. Eu acho o celular assim uma dádiva, né? Você faz num dia aquilo que eu estava pensando no tempo do antigo dono da fazenda aqui, do Luiz Pereira Barreto, que foi uma pessoa extraordinária, extraordinária, criou muita coisa. A dificuldade, quer dizer, para ir para a Europa ele tinha que ir de navio, né? Quer dizer, hoje a gente faz num dia o que talvez o Luiz Pereira Barreto fazia em 2 meses. Um dia hoje nosso dá 2 meses, assim. Muito Isso rápido. ele sendo muito eficiente. Isso ele sendo muito eficiente. Porque só de uma carta aí e voltar, né? Exato. Hoje não, nós estamos. E está tudo à disponibilidade. O conhecimento está à disponibilidade. E tem o conhecimento que você checa. Você olha e ainda checa em 2, 3 lugares para ver se é aquilo mesmo. Quer dizer, dá até para você conferir para não ter um fake news, coisas desse tipo. Então eu acho que, nossa, hoje é uma. A gente fala aqui pelo vídeo, né? Vamos falar pelo vídeo que a gente já se vê, né? É maravilhoso. O que ele fez, o que isso representa, é incomensurável, né? É incomensurável. É de uma riqueza, porque ele foi a pessoa que mais uniu o mundo, né? Se o cara não tinha um amigo, agora 1 ou 2 ele tem, para poder falar. É. Senão nem usa o celular, né? E a tecnologia aproximou muitas pessoas. Aproximou muitas pessoas, porque todo mundo fala que distancia, porque as crianças ficam olhando e não falam. A criança ela não fala com o adulto, ela fala com quem ela quer falar, porque a pessoa se sente restringida porque ela não é a escolhida, né? É. E assim, eu acho que quando tudo é muito bem usado, né, assim, maravilhoso. a tecnologia veio para ajudar. Veio para Né? ajudar. Ela precisa ser bem utilizada. E realmente essa aproximação, hoje eu vejo assim, quando eu mudei para Catanduva, há 16 anos atrás, eu esperava o horário para poder falar com os meus pais através do Skype, né? E hoje em dia, a gente, como o senhor falou, a gente faz uma ligação a qualquer tempo, né? Aproxima, mata um pouco da saudade em poder ver, em poder falar, né? Mas como tudo na vida, ela precisa ser bem utilizada, né? E trabalhando aí essa questão, a gente tem a informação ao nosso favor. Muito grande, muito grande. Nossa, eu sou maravilhado com a tecnologia. Eu acho que o mundo de hoje não tem comparação, muito melhor do que os anteriores, né? Eu acho que o mundo existe desde a década talvez de 30, desde depois do telefone do avião que começou a humanidade. Eu acho que antes era realmente, não tinha saúde, tinha nada, né? Não tinha recurso de nada, né? O acesso era muito restrito. Quer dizer, uns 150 anos que o mundo, que a vida verdadeira começou no mundo. Eu acho que faz isso aí. Não faz mais que 200 anos. Não faz mais que 200 anos. E nós estamos dentro dela. A gente podia ter nascido em 1200, já pensou que sofrimento, né? Exatamente. Toda essa turma que nasceu lá atrás sofreu demais, né? Sofreu demais. Dá até um versinho, né? Toda essa turma que nasceu lá atrás sofreu demais. Dá até um versinho, Então, hoje a gente tem essa tecnologia ao nosso favor e a gente tem que aproveitar, né? Muito. E assim,
de forma coerente, a gente realmente, eles chegam com uma oportunidade de informação muito grande, né? Hoje as crianças têm uma oportunidade muito grande, muito grande. E todo mundo reclama das crianças, porque as crianças elas têm mais ponto de vista agora do que elas tinham antes. Também tem isso, as crianças têm mais opinião do que elas tinham antes, né? Questionam mais. Eram menos bobas, né? As crianças hoje são mais espertas. Então, às vezes, os mais velhos ficam irritados porque vê uma criança que saca como ele é, uma criança que sabe já como ele é. E ele não quer se mostrar, né? Muitas vezes, né? O adulto não quer se mostrar. Então, as crianças hoje são bem mais rápidas, bem mais espertas do que elas eram lá atrás, né? Sim. E eu sempre falo assim, eu criei os meus filhos sendo criança, né? Então, assim, na época de ser criança, vamos ser criança. Na época de ser adolescente, não, e o resto da vida para ser adulto, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Deixar que elas sejam crianças e usar toda essa parte da tecnologia a favor, né? Para que possa cada vez mais engrandecer, cada vez mais dentro de uma orientação, sendo bem orientado, isso realmente é um grande ganho para a gente, né? Com certeza, com certeza. Estou muito feliz com essa oportunidade, com essa conversa, né? Vamos seguir o versinho do Cazuza, né? O Cazuza tinha o versinho, vida boa, né? Vida breve. Isso. Quero te levar antes que você me leve. É isso aí. Então ainda levamos essa entrevista, né? Quer dizer, essa nós ganhamos. Pois é. A vida estava conosco, né? Exatamente. Isso é uma benção muito grande. Eu estou muito feliz, seu Luiz, de verdade, porque eu fico... cada gravação do outro podcast, eu aprendo muito, né? Com as pessoas. Com certeza. Então, essa relação é sempre muito verdadeira e eu fico muito feliz por isso, né? Em poder compartilhar um pouco da história do senhor, parabenizar, né? Por toda a história, pelo Instituto, pelas oportunidades que o senhor gera na escola e podendo dar oportunidade para essas pessoas e também por poder compartilhar aqui junto conosco toda essa sua trajetória, trazendo aí os insights. Então, eu fico muito feliz. Eu também, muito feliz de ter hoje aqui uma nordestina. Eu matei um pouquinho a saudade do Nordeste te ouvindo. O Nordeste vai estar sempre na minha alma, sempre na minha alma. Até lá em Alagoas, eu te falei do Chico Nunes, né? Sim. Eu te falei dele, né? E eu te falei da frase dele. Não, da frase não. O Chico Nunes, ele tinha o Mário Lago foi lá em Palmeira dos Índios, ficou um dia lá e soube por frases que o Chico Nunes tinha vivido lá, poesias, versos e tudo, e morreu em 52, e todo mundo ainda fala as coisas do Chico Nunes. Mas a máxima do Chico Nunes, escrita pelo Mário Lago, num livrinho que ele fez sobre o Chico Nunes, das Alagoas, se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Olha só. Essa é a máxima do Chico Nunes. É boa, né? Muito boa. É verdade. Porque todo mundo, Deus, ficou olhando para o céu, né? Não, né? Mas se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Essa é a máxima do Chico Nunes, lá, o alagoano, que ficou célebre sem nunca ter escrito uma linha, só falando. Você vê como o nordestino é bom de bico. É verdade. É bom de conversa, né? Exatamente. O nordestino é muito tempo. Tem uma raiz muito acolhedora, né? Tem. Nordeste é muito rico, muito rico. Por isso que as pessoas falam, você está aqui há tanto tempo e não perdeu o sotaque. Eu falo, gente, como eu vou perder, né? Estou tão feliz em mantê-lo. Exatamente. Você é aquilo, né? É uma bênção, uma bênção. Que maravilha, seu Luiz. Fico muito feliz. Encerro aqui com o senhor mais um episódio do Osso Podcast. E agradeço demais por essa oportunidade, mais uma vez, e dizer a vocês que curta, compartilhe e leve para as pessoas que você conhece toda essa conversa, todos esses insights, principalmente com as pessoas que você vê que faz sentido compartilhar essa informação, porque a vida é sobre isso, é sobre compartilhar boas informações e boas experiências.